Então, nosso querido pastor Rogério. Amém. Então, amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Muito bom poder estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos aqui da palavra de Deus, porque é disso que depende a nossa vida, amém? É da palavra de Deus, é de andar no caminho de Deus, de andar com Deus e de andar com as pessoas que andam com Deus, com os amigos de Deus. É disso que depende as nossas vidas. E hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, o título dessa palavra é caminho. Repete comigo, caminho. Nós precisamos seguir o caminho. Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Existem muitos atalhos. Quarta-feira passada, estava aqui na igreja, o pastor Gilson estava pregando a palavra de Deus, e ele falou muito sobre isso. Aí eu falei assim, poxa, será que contou esse segredo para Gilson, hein? O segredo que Deus também, que eu já sabia que eu ia estar hoje aqui, e a gente fica assim, né, pedindo a Deus uma direção. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o ouvinte que estará lá na igreja precisa de ouvir? O que eu preciso de ouvir, Senhor? Porque Deus, certamente Ele fala primeiro com a gente que está preparando ali, para depois, então, nos dar essa incumbência de transmitir a vontade de Deus. E essa palavra caminho que Deus colocou no meu coração é porque era assim que eram conhecidos, né, os cristãos primitivos. Eles eram conhecidos assim, a pessoa falava assim, ele é do caminho. Apontava para ele assim, se ele é do caminho. Porque Jesus é o caminho. Então, eles, quando olhavam para um cristão, eles viam que parecia com Jesus, a semelhança de Pedro, quando, lá na ocasião da crucificação, que os discípulos, com medo de morrer, também fugiram, e alguém encontrou com Pedro e falou, você é um deles. E Pedro, naquele momento que ele negou Jesus, Pedro, não, eu não conheço. Mas a pessoa insistia, mas você parece com ele. Você anda igual a ele, você fala igual a ele. Tipo, você não tem como se esconder. É igual acontece com a gente. Quem já aí chegou perto de você e perguntou, você é crente? No nosso tempo é assim, você é crente, não é? Você é crente. Você não fala palavrão. Você ora quando você almoça. Você é crente. Uma vez o rapaz me perguntou isso. Ele estava querendo furtar algo lá da empresa que eu trabalho, e nós estávamos trabalhando junto, e ele veio assim me contar para ver se eu compactuava com ele. Então eu falei assim para ele, rapaz, eu não quero não. Não quero, muito obrigado pela oferta que ele estava me dando. Aí ele foi, andou para lá e para cá, e depois ele veio perto de mim e falou assim, você é crente? Eu falei assim, graças a Deus. Ele falou, logo vi. Hoje é assim, naquele tempo de Pedro, ele falava, você parece com ele, você é do caminho. Porque nós somos parecidos com Jesus, por andarmos igual Jesus andou no caminho, ele é o caminho. E por falarmos igual a ele, o nosso linguajar, o nosso vocabulário, o nosso evangeliquez, porque nós somos evangélicos. Então, nós temos uma linguagem própria. Não é uma linguagem exclusiva nossa, porque tem muita pessoa que não faz parte do reino de Deus ainda, mas eles falam também parecido com a gente, porque eles ouvem a gente falando, e a gente acaba que influencia eles. Cristão, no grego, eu escrevi aqui, significa cristianos, que indica lealdade a Cristo. Quando eles chamavam, eles apontavam e falavam, ele era do caminho, eles estavam falando assim, eles são leal a Cristo. Impressionante como que eles seguem a Jesus, e eles são leais a Jesus. Eles colocam a própria vida deles em risco por causa de Jesus. Se for preciso que eles morram,
eles vão morrer por causa de Jesus. Era um título usado pelas pessoas de fora. As pessoas de fora que olhavam para eles e observavam, falavam, ele é do caminho. Ele é do caminho, ele anda no caminho, ele anda com o caminho. E o caminho era uma coisa que Jesus, ele sempre buscou trazer os seus discípulos para o caminho, para ele, trazer os seus discípulos para si. Porque, não diferente do nosso tempo, aqueles homens e mulheres que andavam com Jesus, eles tinham também facilidade de pegar atalho, de se afastar do caminho. E eu, buscando sobre o caminho aqui na Bíblia, logo a primeira passagem que me veio à mente, que foi Moisés, naquela ocasião, quando Moisés estava guiando o povo de Deus, Deus chamou ele para uma missão tão nobre, e Moisés um dia iniciou um diálogo com Deus, ele falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor me faça conhecer o teu caminho. E pediu uma segunda coisa, que a tua presença venha comigo. E se a tua presença não vem comigo, Senhor, não nos faça sair desse lugar. Primeiro Moisés falou no singular, ele falou, Senhor, se a tua presença não vem comigo, aí ele agora cita o povo, não nos faça sair desse lugar. Eu quero conhecer o teu caminho e quero ter certeza que a tua presença vai comigo. Porque muitas pessoas até conhecem o caminho, sabem o caminho, mas não andam por esse caminho. E muitas pessoas até andam no caminho, mas sem a presença de Deus. Andam no caminho, mas sem a presença de Deus. Você conhece pessoa assim? Ela conhece o caminho, mas ela anda sem a presença. Hoje, eu conversando com uma pessoa, ela estava falando de igrejas. Eu falei, querido, Jesus não vai vir buscar a igreja física. Ele vai vir buscar a igreja que somos nós. Amém, igreja? Amém. Eu falei assim, ele nem vai nem pisar aqui na terra, meu amigo. Você sabia disso? Nós vamos encontrar com ele nas nuvens, está escrito na Bíblia. Os anjos virão e vão separar o joio do trigo. Os joios serão amarrados e queimados. E os anjos levarão o trigo. E os anjos não vão se enganar. Não se engane. Não vai subir nenhum trigo, joio, e não vai ficar nenhum trigo. Será com precisão. E andando pela Bíblia aqui, eu vi que o mesmo conselho foi para Josué. Quando Deus falou, meu servo Moisés é morto, e falou para ele meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e falou para Josué, Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, anda no caminho, Josué. Você vai passar por lutas. Deus falou para Josué, não se espantes, porque com certeza ia acontecer algum evento ali no caminho que ele ia se espantar, assim como acontece conosco. Nós, como cristãos, está escrito lá em 2 Timóteo 3,12, todos quantos optaram a viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você já leu esse versículo? Todos serão perseguidos por quem? Por alguém que tem interesse em desviar você do caminho. E hoje, todos aqui são do caminho. Porque o pastor perguntou, infelizmente não tinha nenhum visitante. Então, não apenas estar no caminho, mas sabemos que permanecer no caminho, iniciar o caminho é uma coisa, perseverar nesse caminho é outro. Lá em Provérbios 22, versículo 6, que é um versículo muito usado na escola dominical, que diz, ensina
a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina, essa palavra ensina, no grego ela significa dedica, ou seja, dedica a criança ensino, dedica a criança tempo, dedica a criança disciplina. Eu fui criado numa família, eu fui disciplinado pelo meu pai, da maneira dele. Não fui disciplinado no caminho, porque meu pai também não andava no caminho, mas fui disciplinado numa família. E, de alguma maneira, isso me livrou de coisas graves na minha idade, adolescência e adulta. E quando ali, nesse livro de Provérbios, fala, ensina, dedica a criança, esse princípio, ao ser obedecido pelos pais, vai evitar que essa criança sofra quando for adolescente, jovem, adulto. Quantas pessoas no trabalho, quando começa seu primeiro trabalho, ela sofre lá porque ela não tem disciplina. Ela não sabe falar com os mais velhos, não sabe respeitar o patrão, não sabe respeitar o horário, porque ela nunca teve disciplina. Ela sempre foi solta. Ela, quando ia no supermercado com seus pais, pequenininho, fazer compra, aí o pai fala a ela, papai, eu quero aquele biscoito. Papai não tinha dinheiro para comprar. Filho, não tem. Aí ela rolava lá no supermercado, chorando alto, para chamar a atenção de todo mundo, para poder envergonhar o pai, para o pai comprar o biscoito para ela parar de chorar. Porque ela estava entregue a si mesma. Ensina a criança, dedica a criança, mas ao invés do pai, da mãe ou do responsável dedicar tempo, ensino, quem é que dedica o celular? A criança pequenininha já, com 1 aninho e pouco, ela abre o celular, abre o YouTube, no Wi-Fi e entra num vídeo lá infantil e fica lá. E ai do pai e da mãe se quiser tirar o telefone da mão dela. Ela briga. E será que quando a mamãe está lá fazendo comida, ou o papai está trabalhando, será que ela só entra no desenhozinho do YouTube? Ou será que ela entrou num universo ali, que mesmo nós que somos adultos, se a gente não pedir misericórdia de Deus, a gente entra ou sai do caminho e entra em atalhos ali terríveis. Sim ou não, irmãos? Mas não é a criança que comprou o celular e nem fez o plano da internet, é o pai e a mãe que dá o telefone na mão dela. Então, assim, a culpa é da criança, que não tem disciplina. A Bíblia fala assim, dedica a criança no original, ensina, dedica a criança no caminho, não é o caminho, é no exemplo, no caminho, andando junto, em que ela deve andar. Quem é o caminho? Então, o papai, a mamãe ou o responsável precisa ensinar a criança sobre Jesus, andando no caminho de Jesus, não falando, vai para a igreja, filho, porque lá é bom, lá tem uma música boa, o pastor prega uma mensagem boa lá, você precisa desse caminho, é o melhor caminho que tem. Não. Nesse versículo de Provérbios 22:6, ensina no caminho em que deve andar, no caminho de Jesus. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Quantos são os jovens que você está vendo sofrendo no tráfico de drogas? Nem chega à idade adulta, a maioria deles, porque lá tem disciplina. Lá, se comprar fiado e não pagar, mas às vezes na casa não. Quem tem o papel de ensinar, a criança chega com lápis que trouxe do colégio, o pai sabe que aquele lápis não é dele, que não foi ele que comprou, mas é uma vantagem, né? Vai ficar com 2 lápis agora, vai ficar com lápis de reserva.
Ao passo que teria que falar, filho, quem te deu esse lápis? Eu achei na sala, pai. Então você vai entregar a tia amanhã, porque esse lápis não é seu. Algum coleguinha seu ficou no prejuízo. Não revista a mochila das crianças que vêm do colégio. Assim, não dedica. Até dedica 2 horas vendo futebol, um bom jogo de futebol. Né? Tá passando muito aí na televisão, né? Causando vírus aí nas TVs. Só brincadeirinha, irmão. É por causa do time que eu falei o vírus, não é por causa do futebol, não, mas dedica a ver novela ou outros programas que são nocivos à saúde espiritual, mas não pode dedicar. Irmãos, eu fiz isso pelos meus filhos. Enquanto eles estavam sob minha tutela, eu tenho 2 filhos casados e tenho um solteiro. Eu fiz isso que eu estou te falando aqui. Eu revistava a mochila deles. Chegava em casa com alguma coisa. Não, senhor, achou lá no colégio, é do colégio. Achou um dinheirinho aqui na igreja, pai, eu achei. Falei, opa, então você achou uma ofertinha de Jesus. Bota lá no gasofilácio. Você não achou aqui? Se você achar lá na minha casa, é meu. Você é meu filho, mas se achar lá, opa, pai, aqui eu achei, é teu. Mas aqui, irmão, a gente tem que ensinar. Sendo assim, já passamos por luta, imagina se você não ensina a criança no caminho. Você olha para a sua vida e vê quantas coisas que você sofreu, talvez por não ter sido disciplinado, ou por ter sido criado solto, por não ter tido um marco, um limite na sua vida, que você não pode ultrapassar. E é assim até hoje, irmão. No caso, a gente aqui, nós somos pastores auxiliares, muito daquele lugar. Temos que ter permissão. Aí o pastor aqui também, assim, o pastor André, ele tem lá os bispos. E os bispos têm Deus, tem Jesus, que coloca limite, assim como coloca até na natureza. Conforme você vê o sol percorrendo o seu caminho, ele tem um percurso para fazer, todo dia. O mar vai e volta, porque ele tem um limite ali, ele não pode passar, porque Deus estabeleceu para ele. Senão ele cobria a terra, porque tem 70% de água e só 30% de terra. Não tem como a gente estar em seco aqui se não fosse o limite que Deus colocou no mar. Um discípulo de Jesus chamado Tomé, um dia ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Porque Jesus falou assim para os discípulos, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Tomé naquele momento falou, Senhor, não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? Então Jesus respondeu para ele, repete comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou assim, eu sou o caminho, no singular, a verdade e a vida. Eu não sou um dos caminhos. Eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém, não vem o rico, não vem o professor de teologia, o que conhece a Bíblia profundamente, não vem o pobre, não vem o rico, a não ser por mim. Para você chegar no céu, na eternidade com Deus, você vai ter que passar por Jesus. Somente por Ele. Você pode até andar por outros caminhos, eu posso. Mas para passar a eternidade, Jesus é o caminho. Existem muitos atalhos, muitas placas indicando para a gente. Não é bem assim. Não, você pode vir por aqui, no final você vai chegar lá. Conforme a gente que dirige aí, a gente sabe cortar caminho. Está engarrafado, opa,
vou passar por aqui. Opa, vou passar por ali. Vou dar a volta por lá. Mas para a eternidade não. Até o pastor Gilson falou quarta-feira, todos nós compareceremos diante de Deus no dia do julgamento. Uns serão julgados a fim de galardão, de ser presenteado pela obra que fez aqui na terra, e outros a fim de condenação. Agora, aqueles que serão julgados, que o Pai vai falar assim, vinde benditos do meu Pai, e usufrui de tudo isso aí que eu fui preparar para vocês. E esses são aqueles que andaram no caminho. Andaram no caminho, desde o início até o fim. Acreditaram, não, Jesus é o caminho. Não importa a luta que eu estou passando, Jesus é o caminho. Não, quem disse que eu, por ser cristão, não posso passar por uma luta? Não posso contrair uma enfermidade? Não posso ficar desempregado? Quem disse que eu não posso passar por um problema conjugal? Até por uma separação? Só porque eu sou cristão? Não. O apóstolo Paulo falou que o homem que espera sucesso apenas nessa vida aqui é o mais miserável dos homens. Nós temos que esperar em Jesus. Ele é o maior exemplo em todas as coisas. Ele teve o pior tipo de morte. Não tem ninguém que pode falar assim, se Deus fosse Deus, não permitia que aquela pessoa morresse daquele jeito. Porque até quem morreu crucificado não teve pior morte, teve uma morte igual. Pior não. Jesus sofreu tudo o que você sofre, todo tipo de tentação. Em Lucas capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus, fala que depois que o diabo o tentou com toda sorte de tentações, e Jesus falou, retira-te, Satanás. Aí a Bíblia diz, e se afastou dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, até ter uma oportunidade de novo. E se o diabo fez isso com Jesus, será que ele vai fazer comigo, com você? Sim ou não? Sim, irmãos. Se ele perseguiu Jesus, ele vai perseguir você também. Ele perseguiu Jesus porque Jesus era o próprio caminho. E ele não estava entendendo como que um Deus, passando por tanta luta como homem aqui na terra, não desistia do caminho. Foi até o fim. E com morte. E a Bíblia diz, com morte de cruz. E diz que Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. Aprendeu a obedecer através do sofrimento. E Jesus falou, sempre vai ter dois caminhos diante de nós. Ele falou assim, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que acertam com ele. Aí ele dá a explicação, por quê? Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a salvação, e são poucos os que acertam com eles. Existe o caminho espaçoso e o caminho estreito, irmãos. Agora eu te dou uma boa notícia. A porta estreita não é literal, não. Senão eu não ia conseguir passar, porque eu estou um pouco acima do peso. Mas esse caminho apertado está relacionado à luta, à tribulação, à perseguição, à calúnia, difamação. Tudo que você que está aqui nessa noite está vivendo. Talvez você esteja vivendo algo que eu não sei, não tenho nem ideia. Não posso imaginar. Mas acredito, para você é uma coisa grave, por mais simples que seja. Por mais simples, mas você fala, pastor, é grave. Meu nome foi para o SPC e você tem aquilo como uma coisa, porque é grave mesmo. Um cristão ter um nome no SPC é uma coisa grave, eu julgo uma coisa grave mesmo.
Porque o nosso maior exemplo, que era o caminho, ele não tinha o nome no SPC. Ele ensinava os seus discípulos a pagar quem eles deviam. Ou se não pode pagar, pelo menos dá uma satisfação. Amém, irmãos? Procurar seu credor lá e falar, olha, eu estou te devendo, eu não tenho como te pagar, eu não posso, me ajuda a te pagar, tu escreve aí para mim como que eu posso fazer. Você está tentando resolver. E Deus vai abrir a porta, assim como Jesus. Quando o discípulo chegou para ele e falou, Senhor, nós temos que pagar imposto, Jesus. Sim. E o que está aí nessa moeda? Está César. Jesus falou, então você dá a César e dá a Deus. E falou para o discípulo, vai lá pescar, e quando você pegar um peixe, dentro da boca do peixe tem o quê? Uma moeda. Pega essa moeda, paga a sua e a minha dívida lá. E eu creio que Jesus mandou o pescador pegar um peixe, mas no caso ele manda eu lá no correio, onde eu trabalho, pegar meu dinheiro lá, como manda o Carlos Henrique pegar lá no circo, onde ele trabalha, como manda o Fredson pegar na agência de carro que ele trabalha, como manda o pastor José Luiz. Sim ou não, irmão? Sim. Manda a gente ir lá pegar para poder pagar. Nesse caminho estreito está relacionado a isso, irmão. As lutas que nós passamos por muitos momentos felizes, abençoados, passeamos, comemos bem muitas vezes, mas existe também o tempo da dificuldade. Quando eu estou conversando com alguém que está desempregado, Deus vai abrir uma porta para você, rapaz. Fica tranquilo. Deus vai abrir uma porta para você, o nosso Deus é fiel. E enquanto a porta não abrir, não vai faltar o pão na tua mesa. Ele prometeu, ele é fiel. No meu trabalho lá, nesses dias trabalhando, aí passou um colega de trabalho lá, o supervisor que estava perto de mim, falou, aí, está chegando nuvem negra aí. Aí eu falei, nuvem negra? Por que o apelido dele é nuvem negra? Fiquei interessado. Falei, pô, esse cara chega de manhã no trabalho todo carregado aí, soltando raio por tudo quanto é lado, rapaz. O cara fala mal do presidente, do prefeito, fala mal do correio, que vai acabar o correio, que a gente só tem trabalho para mais um mês. Aí eu falei, então tudo bem, por isso que o apelido dele é nuvem negra. Aí ele virou para mim e falou, e o pior é que ele é crente. Aí quando ele falou para mim isso, eu não sei se esse supervisor é cristão, não. Eu falei, não, peraí, cara. Crente, até o diabo é. Ele crê e treme. Agora, cristão, ele pode estar fora do caminho, porque eu estava já com essa palavra aqui no coração, eu falei assim, eu garanto para você, se tem algum problema com alguém, está com ele, não está com Deus. Nuvem negra, ele é crente, você bem disse, ele é crente. Cristão não pode ser nuvem negra, meu irmão. Nós fomos chamados para dar bom testemunho. Quando a gente se converte, a Bíblia diz que nós recebemos o dom de praticar boas obras. Não fazemos coisas boas porque nós somos bonzinhos, foi porque recebemos da parte de Deus. Foi como se Deus chegasse para a gente e falasse assim, olha, eu salvei você, você não merecia, eu pratiquei essa boa obra com você. Agora você recebeu esse dom de praticar boas obras, de confiar em Deus, porque o cristão que confiar no presidente, no prefeito, depositar a confiança dele, você está fora do caminho, irmãos. A nossa confiança tem que estar em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e permanecer no caminho. Ele nunca falhou, nunca. Não vai falhar comigo, com você, nunca vai falhar. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para a gente. Agora, se a gente tem comida e roupa para se vestir, é um motivo grandioso de você dar glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Chegamos no final de um ano já, estamos aqui na igreja, todo mundo bonito aí, sentado, bem acomodado, ouvindo uma palavra de Deus. Isso é motivo de dar glória a Deus. É motivo de você falar, obrigado, Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. E daqui a 10 anos você fala, até aqui o Senhor tem me ajudado, Senhor. E daqui a 20 anos você vai falar, até aqui o Senhor tem me ajudado. Deus não me chamou para confiar em homem nenhum, em presidente, muito menos para falar mal deles. Mas a Bíblia nos orienta a orar por esses homens.
interceder por eles, suplicar pela vida deles, para que, por intermédio da nossa oração, eles possam fazer um bom governo. Porque na hora que ele vai assinar uma lei injusta lá, o Espírito Santo fala assim, você não vai assinar isso aí não, porque tem uma igreja que ora, não assina. Aí ele nem conhece a Deus, ele não conhece a Deus, aí ele, sabe de uma coisa? Vou deixar isso para outro governo. Ano que vem eu já estou saindo, eu não vou arrumar esse problema aí para mim não. Aí, enquanto isso, a gente continua com liberdade de culto, porque a igreja está orando, porque nós confiamos em Deus, não em um homem ou numa mulher, ou quem quer que seja que senta numa cadeira lá. Irmãos, esse é o caminho apertado. Você lembra dos discípulos lá no caminho de Emaús? Eles caminhando ali, os dois conversando. Rapaz, eu pensava que era ele que ia resolver o problema de Israel. O outro, rapaz, eu também pensava, rapaz. Eu acreditava até o último minuto que ele não ia morrer naquela cruz, que ele ia descer de lá. Caramba, ele era poderoso em obras, em palavras. O homem poderoso em Jesus ia andando do lado deles. Aí, no momento, Jesus falou, o que vocês estão conversando aí, hein? Aí um ainda assim, ironicamente falou, por acaso você é o único aqui em Israel que não sabe dessas coisas, rapaz? Se eu fosse Jesus, eu falava, você sabe o que você está falando, rapaz? E Jesus, cheio de amor, foi caminhando com eles, e Jesus, vamos partir o pão, e partiram o pão, e eles, ardeu o coração deles, e Jesus falou assim, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que foi falado pelos salmos, pelos profetas, na lei a meu respeito. Onde que você estava aí? Foi desimpedido os olhos deles e eles reconheceram que era Jesus e Jesus sumiu da presença deles. Eles estavam ali, aqueles dois homens, andando no caminho deles, no caminho do investimento deles. Não, a gente vai investir. Não, isso vai acontecer, aquilo outro. Eu pensava que era ele, mas deve vir outro aí. Eu pensava que era ele que ia reinar, me dar um bom cargo lá na prefeitura. Eu ia ocupar um cargo, ia ganhar um bom dinheiro, mas não foi ele. Meu irmão, qualquer trabalho que você exerça aqui na terra, com todo respeito, é um bico. O seu trabalho principal é fazer a obra de Deus. Deus vai suprir suas necessidades. Creia no que Ele prometeu. Creia, desde Gênesis e Apocalipse tem promessa para você. Se você chegou no final do ano e não conseguiu aquilo que você desejava, lembra, para Deus, o ano não acaba dia 31, não. Você pode ser abençoado dia 1º, você pode ser abençoado dia 29, dia 31. Para Deus, Ele não anda no nosso cronos, não, no nosso tempo, no nosso relógio. Deus é eterno. Deus é eterno. Ele tem o melhor para você. Se você está passando por uma porta estreita, por uma luta, Deus está te preparando, está te abençoando, está te ensinando, está te moldando, está te fazendo enxergar coisa que você não enxergava quando estava tudo muito bem para você. Mas essa luta é para você glorificar a Deus e falar, Satanás, eu optei viver piedosamente em Cristo Jesus, então eu posso ser perseguido. Quem disse para você que eu não posso? Igual Jesus, no momento da tentação, ele tentou Jesus, fazendo Jesus adorar ele, mostrando os reinos do mundo para Jesus, falando com Jesus para transformar isso e aquilo outro, e outras coisas que não está escrito ali explicitamente, mas diz que toda sorte de tentação. Eu acredito que ele deve ter colocado uma mulher bem bonita para tentar Jesus. Jesus tentasse roubar, fazer tudo que a gente faz, irmão. Ele sofreu tudo que a gente sofre. Por isso ele pôde morrer no nosso lugar. Então Jesus expulsou Satanás, mas ele sempre tinha aquelas estratégias deles ali para poder derrubar, assim como, mas nunca conseguiu e nem nunca vai conseguir, porque está escrito, Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falou, sobre mim eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Aleluia! Não prevalecerão. Não prevalecerão.
A atitude que Deus quer de mim e de você é que você tome posse dessa palavra. E se as portas do inferno não prevalecerão, é porque é você que tem que ir contra ela e fazer assim, ó. Pá. É você que é a igreja. Não somos nós que estamos atrás da porta, segurando a porta, e o diabo tentando entrar. Não, é ele e os demônios que estão atrás da porta, e nós dando contra aquela porta. E a porta vai prevalecer? Não vai, porque Deus falou que não vai prevalecer. No Salmo 1, versículo 1, fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantado junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aleluia! Feliz é esse homem que anda no caminho de Deus, que anda no caminho de Jesus. Conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 30, Deus propõe para nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Sempre está o positivo primeiro, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus fala: escolhe. Escolhe a vida, a opção é essa, escolhe a vida para que você viva e para que você seja feliz nessa terra. Amém, irmãos? Eu finalizo nessa noite dizendo o seguinte: qual o caminho que você percorreu, uma pergunta, nesse ano de 2018? E qual o caminho que você tem planejado? 2019. E qual o caminho que você tem planejado para andar no caminho de 2020? Eu proponho que você ande no caminho de Jesus. Ande com Ele. Planeja ler a Bíblia no ano de 2020 toda. Planeja orar. Planeja vir para os cultos. Planeja ganhar pelo menos uma pessoa, para você ter certeza que, quando você estiver lá na glória, você vai olhar assim e falar assim: opa, ele está aqui. Opa, ele está ali. Opa, ele está ali. Igual nesse dia, dando um testemunho para o irmão, eu falei: irmão, eu sou doador de sangue. Sabe por quê? A ele. Eu falei: primeiro, porque mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. E depois, que quando eu estou lá doando sangue lá na cadeira, enquanto aquela bolsinha está enchendo, eu falo: Senhor, no nome de Jesus, quando essa bolsinha aqui estiver entrando na veia, não sei de quem, mas quando aquela pessoa sentir o sangue entrando lá, quando ela acordar, ela fala: estou sentindo alguma coisa estranha. E se ela não for cristã, quando ela passar em frente a uma igreja que leva Deus a sério, ela vai: sabe de uma coisa? Eu vou entrar nessa igreja aí para ouvir uma palavra. Não tinha essa vontade, mas depois que eu passei por aquela cirurgia, rapaz, e um dia eu encontrar essa pessoa no céu e ela falar para mim: eu queria conhecer você, pastor. Não sei, eu não vou ser pastor, não. Lá no céu, não sei, né? Queria conhecer você. Poxa, que prazer, vamos conversar aqui, a gente tem uma eternidade para conversar. Poxa, você sabe por que eu estou aqui? Eu não, por causa do teu sangue, rapaz. Você não doou um sangue uma vez, não orou? O sangue foi parar na minha veia, rapaz. E a partir daquele dia, eu senti vontade de ir para a casa de Deus. É desse jeito, irmão. Eu planto, o pastor Adilson rega, o pastor José Luiz poda, o pastor Gilson aduba, Fredson molha de novo, Henrique tira uma folha amarela, Regina tira a lagarta, mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Quem fez você crescer? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Pode ficar de pé, por gentileza? Aleluia! Aleluia! Fica de pé. Começa a agradecer a Deus por você estar aqui, pela vida. Começa a agradecer a Deus por você estar no caminho, por você andar no caminho, e pede a Deus ajuda para você não se desviar do caminho, não se afastar do caminho de Deus. Erga sua mão em gratidão a Deus e agradeça a Deus. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és o caminho,
Tu és a verdade e a vida. Aleluia. Glorifica esse Deus que sabe de tudo que você está passando, que sabe do que você precisa, mas Ele está te ensinando, porque a Bíblia diz que Deus, Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Ele dedica tempo a você, Deus, porque Ele te ama. Ele quer te ajudar. Ele quer que o seu pensamento, Ele quer que as suas escolhas estejam direcionadas para o seu reino. Que você confie na palavra de Deus. Aleluia. Confia nessa palavra. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Aleluia. Nunca teve um justo desamparado. Nunca. E não vai haver no nosso meio também não. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, de estar com a nossa lâmpada acesa e de estar buscando aqui o azeite, Senhor, para conservar a nossa lamparina acesa, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Ó Deus, não queremos ser, Pai, como aquelas virgens nécias que não cuidavam de andar com a sua lâmpada acesa, mas depois elas foram lá pedir para os dirigentes. Mas as outras virgens falaram: não podemos dar para vocês, porque senão nós também vamos ficar sem. Oh Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Não queremos, Senhor, andar por atalhos, Senhor. Não queremos, Senhor, andar por becos. Não queremos, Senhor, nos desviar do Teu caminho. Oh, Senhor, nos ajuda. Nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos, ó Deus, fazer a mesma oração que Moisés fez. Senhor, queremos conhecer o Teu caminho e queremos que a Tua presença, Senhor, a Tua presença vá conosco, Senhor. E se a Tua presença não vem conosco, Senhor, não nos faça sair desse lugar. Te louvamos nessa noite, Pai. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, por cada um dos meus irmãos, e te peço que o Senhor venha os fortalecer, os abençoar, os ajudar nessa noite, Pai. Cada um de nós, Senhor, para que nós, Senhor, não venhamos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos a cada dia, Senhor, ser forte e ser corajoso, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. E aqueles que andam no caminho, digam amém, digam glória a Deus, e dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.